Comentário de Ken Wapnick, do livro de exercício de Um Curso em Milagres. Lição 8. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Ken Wapnick. Existe uma sequência discernível nas lições, conforme continuamos a lê-las e praticá-las. Jesus começa com ideias e afirmações simples sobre a forma de percebermos o mundo. Ele então passa rapidamente para a forma com que percebemos nossos pensamentos e, começando na lição 8, ele desenvolve muito mais claramente a conexão específica de causa e efeito entre nossos pensamentos e o mundo. Aqui, pela primeira vez no livro de exercícios, ele fala sobre a irrealidade do mundo. Ele também introduz a ideia da projeção, um princípio que estava implícito nas primeiras 7 lições, mas será claramente identificado nas lições seguintes. Jesus veio nos falando até esse ponto que o que vemos é sem significado porque o que vemos está vindo do que pensamos. E o que pensamos em nossas mentes egóicas é sem significado porque nega o verdadeiro significado. Isso não foi claramente afirmado nas lições anteriores a essa, embora o tenhamos discutido, mas certamente esteve implícito e será ainda mais explicitamente declarado nas lições seguintes. Jesus diz: essa ideia é, obviamente, a razão pela qual vês só o passado. Ken Wapnick. A lição 7, Eu só vejo o passado, introduziu a ideia de que tudo o que percebemos é sem significado, porque é baseado em nossos pensamentos sobre o passado. Na lição 8, Jesus continua e estende sua discussão sobre o tempo e o passado. Minha mente está preocupada com pensamentos passados. Não é simplesmente que vemos apenas o passado, o que novamente foi o tema da lição 7, mas vemos apenas o passado porque pensamos apenas no passado. Jesus aqui está introduzindo a ideia de que o que vemos do lado de fora vem do que pensamos dentro de nós, um tema principal do texto A Projeção Faz a Percepção. O que nós acreditamos e tornamos real sobre nós mesmos, dentro de nós, quer como crianças do ego, quer como crianças de Deus, será diretamente refletido no que percebemos do lado de fora, porque o interno e o externo são o mesmo. Essa é uma variação do princípio essencial em Um Curso em Milagres, de que ideias não deixam sua fonte. Vamos retornar depois a esse tema muito importante. O fato da minha mente estar preocupada com pensamentos passados é claro, o motivo pelo qual vemos apenas o passado. Embora não esteja claramente afirmado aqui, ainda que claramente implícito, está o princípio de que o que vemos vem do que pensamos. É por isso que Jesus diz: ninguém vê coisa alguma realmente. Ken Wapnick. Essa é outra dessas afirmações que, quando você começa a ler o texto e fazer as lições, sua mente tende a encobrir, porque você realmente não quer aceitar o que Jesus está dizendo. Ele quer dizer isso literalmente. Ninguém vê coisa alguma realmente. Jesus diz: só é possível ver os próprios pensamentos projetados para fora. Ken Wapnick. No texto, existem muitas passagens, 2 no livro de exercícios também, onde Jesus explica que os olhos do corpo não veem.
Assim como o corpo não pensa, sente, ouve ou faz qualquer coisa. Ele simplesmente faz o que a mente lhe diz para fazer. O corpo pode ser visto, então, como simplesmente uma marionete ou um robô que age de acordo com os ditames de seu mestre. É por isso que não vemos coisa alguma. Tudo o que vemos, entre aspas, e basicamente esse ver deveria estar entre aspas, é uma projeção do que estivemos pensando. E como já vimos, o que estivemos pensando ao ouvir o ego é muito simplesmente nada. Jesus diz: a preocupação da mente com o passado é a causa da concepção equivocada acerca do tempo, da qual sofre o teu modo de ver. Ken Wapnick. No prelúdio, assim como também na discussão da introdução ao livro de exercícios, mencionei que uma forma de entender o tempo como o conhecemos, por exemplo, como linear, passado, presente e futuro, é ver que ele não é nada mais do que um reflexo ou sombra do sistema de pensamento de pecado, culpa e medo do ego. Quando escolhemos nossa individualidade ao invés da unicidade do Espírito Santo e depois buscamos preservar essa identidade individual, o ego nos fez construir seu sistema de pensamento de pecado, culpa e medo. Para reafirmar essa dinâmica importante, o pecado diz que nós pecamos contra Deus no passado. Nós experienciamos a culpa em relação ao que fizemos, no que o ego chama de presente. E uma vez que a culpa sempre exige punição, nós então ficamos com medo da punição de Deus que acreditamos merecer. Esse medo de punição, é claro, aponta para o futuro. Se você mantiver em mente essa trindade profana de pecado, passado, culpa, presente e medo, futuro, ao ler esse primeiro parágrafo, ele fará muito mais sentido. Quando olhamos para fora, vemos um mundo governado pelo tempo. Ele é claro, também um mundo de espaço e tempo, e o texto os descreve como lados opostos do mesmo equívoco. Ken Wapnick continua. Portanto, tudo o que vemos do lado de fora, vemos em termos de passado, porque o vemos através das lentes da nossa identidade individual. Essa identidade está enraizada no pecado, a crença de que nos separamos de Deus e agora existimos como entidades separadas. Uma vez que acreditamos que estamos em guerra com Deus, um tema a ser desenvolvido depois, também precisamos acreditar que estamos em guerra com todos os outros. Como resultado disso, toda percepção em nosso mundo é direcionada para lidarmos com a questão do especialismo. Quem é a pessoa especial que vai vencer e quem é a pessoa especial que vai perder? Quando isso é expresso diretamente, é ódio especial. Quando é oculto, é amor especial. Além disso, o especialismo está enraizado na noção de tempo do ego, que, mais uma vez, vem da crença no pecado, culpa e medo. Portanto, o especialismo não pode ser enraizado no passado. A concepção errônea sobre o tempo é a de que ele é real. Existe um passado, presente e futuro, e que o presente e o futuro são diretamente causados pelo passado. Portanto, o que somos hoje se deve ao nosso passado. O futuro, da mesma forma, será meramente uma extensão do presente do ego.
Jesus diz: a tua mente não pode apreender o presente, que é o único tempo que existe. Ken Wapnick. O presente do ego não é esse presente, o que um curso em milagres chama de instante santo. Assim como essa experiência não está enraizada no tempo, também não está enraizada no pecado, culpa e medo. Ela está enraizada na presença do Espírito Santo na mente certa, na qual a visão, não baseada no passado e certamente não de especialismo, se torna o meio para o amor nos guiar para dentro. Jesus diz: portanto, sua mente não pode compreender o tempo e não pode, de fato, compreender coisa alguma. Ken Wapnick. Isso é assim porque tudo o que pensamos entender está enraizado na realidade aparente desse mundo espacial e temporal. Enquanto nos identificarmos como indivíduos separados e autônomos, precisamos acreditar na inteireza do sistema de pensamento do ego. Tudo o que percebemos, portanto, será uma sombra do seu pensamento ilusório de separação, que significa que não vamos entender nada. Jesus diz: o único pensamento totalmente verdadeiro que alguém pode manter sobre o passado é que ele não está aqui. Ken Wapnick. Essa é outra dessas linhas que, se você prestar atenção cuidadosa, o faria pular pela janela. Se você é uma criatura do passado e não existe passado, então precisa significar que você não existe. Em A Memória Presente, que inicia o capítulo 28 no texto, vem a sentença: esse mundo acabou há muito tempo. Se isso é verdadeiro, significa que você acabou há muito tempo também. Isso nos força a perguntar: quem é o você que pensa que está lendo essas palavras? Ou, nas palavras de Jesus no texto, quem é o tu que está vivendo nesse mundo? Em outras palavras, nossa existência é literalmente inventada. E, se prestarmos muita atenção a esse pensamento, ficaremos aterrorizados. Se você não está se sentindo assim, é porque não está prestando bastante atenção a isso. Essa afirmação está dizendo literalmente, assim como essa afirmação na lição 8, que você não existe. Isso explicaria, como já mencionamos, por que fazer esse livro de exercícios cuidadosamente e com diligência deveria deixá-lo extremamente ansioso, mesmo que você não esteja muito certo sobre de onde a ansiedade está vindo. Existe uma parte de você que reconhece o que isso está dizendo, ainda que, novamente, a linguagem seja simples e não pareça ter o mesmo peso metafísico encontrado no texto. É por isso que você se esquece das lições, não quer fazê-las e tende a encobri-las e se focalizar apenas em seus aspectos mais superficiais. Jesus diz: pensar sobre ele de qualquer modo é, portanto, pensar em ilusões. Ken Wapnick. Pensar sobre o passado é pensar sobre ilusões. Pare por um momento ao fazer essa lição e considere como quase todos os pensamentos que você tem durante o dia estão baseados no passado, quer seja algo tão trivial quanto pegar uma xícara de café ou algo que pareceria muito mais importante. Pensamentos sobre uma situação, relacionamentos, seu corpo ou qualquer outra coisa estão todos baseados no passado e precisam estar,
porque o passado não é nada mais do que a sombra do pecado, e o pecado é separação. Enquanto você acreditar que há uma entidade separada, precisa acreditar na realidade do pecado e, portanto, do tempo. Jesus diz: poucos compreenderam o que está, de fato, implicado em retratar o passado ou em antecipar o futuro. A mente está em branco quando faz isso, porque não está realmente pensando sobre coisa alguma. Ken Wapnick. Essa afirmação é a base de outra que frequentemente fazemos em workshops e aulas. Os pensamentos que pensamos não são nossos pensamentos reais. Se eles não são nossos pensamentos reais, não existem. Segue-se a isso, então, que uma vez que nos identificamos com nossos pensamentos, nós também não existimos. A mente está em branco quando faz isso, porque não está realmente pensando sobre coisa alguma. Não apenas nossa existência é uma ilusão, na verdade, toda a existência é uma ilusão, pois contrasta com a realidade de ser. Uma discussão dessa distinção pode ser encontrada em texto capítulo 4, 7, versículos 4 e 5. Jesus diz: o propósito dos exercícios para o dia de hoje é começar a treinar a tua mente a reconhecer quando não está realmente pensando em absoluto. Ken Wapnick. Está claro, a partir de afirmações como essa, assim como muitas outras, que o propósito de Jesus nessas lições é treinar nossas mentes. Aqui, especificamente, o foco é a ideia de pensar, nos fazer perceber que não estamos realmente pensando de forma alguma. Vamos nos tornar conscientes disso, reconhecendo o quanto nossos pensamentos estão enraizados no passado, ou, embora esse não seja o ponto dessa lição, o quanto eles estão enraizados no medo do futuro. Nós ficamos preocupados com o que vai acontecer, quer estejamos falando sobre os próximos 5 minutos ou os próximos 5 anos, porque esses pensamentos preocupados do futuro estão enraizados em nossos pensamentos preocupados do passado. Jesus diz: enquanto ideias sem pensamento preocupam a tua mente, a verdade é bloqueada. Ken Wapnick. Essa ideia será desenvolvida conforme prosseguirmos. O propósito das ideias sem pensamento e de nos agarrarmos ao passado é bloquear a verdade. O propósito permanece um dos temas centrais em Um Curso em Milagres, e Jesus repetidamente o enfatiza como o meio para entendermos o sistema de pensamento do ego, como vemos, por exemplo, em sua introdução às Leis do Caos, capítulo 23. Essa, então, é outra afirmação sugestiva que poderia fazer nossas mentes escorregarem, porque revela a motivação para nos agarrarmos às ideias sem pensamento, como suas preocupações sobre o passado, medo do futuro ou sentimentos atuais de culpa. São todas tentativas propositais de manter oculta a verdade da nossa identidade como Cristo. Jesus diz: reconhecer que a tua mente tem estado apenas em branco, ao invés de acreditar que está cheia de ideias reais, é o primeiro passo para abrir o caminho para a visão. Ken Wapnick. Como acontece através dos 3 livros do Um Curso em Milagres, o foco de Jesus está em nos levar a remover os bloqueios à consciência da presença do amor. Esses bloqueios são o problema,
Não temos que ficar preocupados com o que Jesus ou a verdade estão fazendo, mas temos que estar vigilantes em relação ao que o ego está fazendo. É muito útil, portanto, entender que, ao nos agarrarmos a ideias sem pensamento, nossas mentes estão em branco, porque essas ideias são sobre o passado. Isso inicia o processo de abrir a porta para a percepção verdadeira, a visão do perdão verdadeiro que nos leva à verdade. Jesus continua: os exercícios para o dia de hoje devem ser feitos de olhos fechados. Isso porque, de fato, não podes ver coisa alguma, e é mais fácil reconhecer que, por mais vívido que seja o retrato que possas fazer de um pensamento, não estás vendo coisa alguma. Com o menor investimento possível, investiga a tua mente por cerca de 1 minuto, como de costume, apenas notando os pensamentos que lá achares. Ken Wapnick. Alguns dos primeiros exercícios requerem que nossos olhos estejam abertos. O ponto aqui, e mais para frente também, é que não existe diferença entre o que vemos e o que pensamos. Eles são o mesmo. Aqui, Jesus não está falando sobre o que estamos percebendo externamente, mas se focalizando no que pensamos. Estamos vendo novamente a ênfase importante colocada em não tornarmos qualquer dos nossos pensamentos especial, ou mais ou menos importante do que qualquer outro. A lição continua agora para nossos pensamentos específicos. Jesus diz: cita cada um deles, o pensamento, pela figura central ou tema que contenha e passa para o seguinte. Começa o período de prática dizendo: eu pareço estar pensando sobre... Em seguida, cita cada um dos teus pensamentos especificamente. Por exemplo, eu pareço estar pensando sobre... nome de uma pessoa. Sobre... nome de um objeto. Sobre... nome de uma emoção. E assim por diante. Concluindo no final do período de exame da mente com: mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Ken Wapnick. Portanto, somos solicitados a praticar o aspecto central do processo de perdão, trazer as especificidades das nossas ilusões à verdade não específica do Espírito Santo, expressa aqui na afirmação: mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Jesus diz: isso pode ser feito 4 ou 5 vezes durante o dia, a menos que aches que te irrita. Se achares que é penoso, 3 ou 4 vezes serão suficientes. Contudo, podes achar útil incluir a tua irritação ou qualquer emoção a que a ideia para o dia de hoje possa induzir no próprio exame da mente. Ken Wapnick. Aqui está outro exemplo maravilhoso de como Jesus, ao mesmo tempo em que nos inspira com sua gentileza e paciência, usa a nossa resistência como parte da nossa cura, como ele afirma no texto, no contexto do especialismo. Assim é a benigna percepção do Espírito Santo do especialismo, seu uso do que tu fazes para curar ao invés de ferir. Capítulo 25 do texto. Até mesmo nossa irritação pode servir ao propósito de perdão do Espírito Santo se nós o deixarmos nos ajudar.